CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, que sejam todos bem-vindos à Casa de Altivo Panfiro, uma casa de amor, onde nós aqui recepcionamos todos que aqui vêm estudar conosco, buscar esclarecimento, orientação a respeito do nosso momento aqui no planeta Terra, planeta esse que nos acolhe, nos fortalece, nos dando a oportunidade do nosso crescimento. Nós aqui na casa temos, para que aconteça tudo isso que eu falei agora com vocês, nós temos aqui na casa cursos, temos 24 cursos aqui na casa para atender a necessidade de aprendizado de cada um. Como iniciar esses cursos? É só vir nos horários que nós temos ali fora, na nossa... Temos ali um local onde indica quais são os dias dos cursos. A gente vai ali com o celular, tira uma foto e já está com o planejamento dos cursos diários e o horário também em nosso celular. É só vir aqui e conversar com o nosso diretor, que é o Nilton, e ali ele vai indicar qual o curso que nós podemos fazer. Aí nós vamos iniciar o nosso aprendizado dentro dessa doutrina tão bela, que é a doutrina espírita. Falo doutrina bela da doutrina espírita porque eu tenho 46 anos de doutrina espírita e quando eu entrei na doutrina espírita, eu realmente me reencontrei nesse grupo de aprendizado de amor do Pai. Então, que sejam todos bem-vindos aqueles que querem buscar esse aprendizado. Porque aqui na hora da exposição, como a gente vai ver hoje, o irmão ele vai falar e nós não podemos interromper. Mas lá no curso, se a pessoa falar uma coisa, nós não entendermos, nós podemos parar o instrutor, o orientador, e só sai daquela questão quando todos saberem o que está acontecendo. Então, nossos cursos são realmente de aprendizado. Nós não mascamos aqui conhecimento. Uma outra coisa muito salutar, muito boa da doutrina espírita, que aqui não existe perguntas sem resposta. Todas as perguntas que nós temos têm resposta. É só nós trazer a pergunta, estar com a mente aberta para o aprendizado. Tenho a certeza disso. Uma outra coisa também que nós falamos aqui sempre é para nos acautelarmos sobre o celular, desligar o nosso celular, para que ele não venha a tocar na hora que o nosso irmão estiver falando, e aí vai dar aquela interferência. Vai dar aquela interferência e vai piorar a dinâmica aí atrapalha a dinâmica da nossa reunião pública. Uma outra coisa também, aqueles que quiserem o atendimento fraterno, nós estamos aqui no final da nossa reunião, é só permanecer nos seus lugares, que um médium vai chegar a vocês e vai fazer esse atendimento fraterno. São médios totalmente capacitados dentro da doutrina para os orientar. Também aqui nós falamos que nós temos aqui o atendimento nossos queridos irmãos sobre cesta básica, e se porventura a gente vai fazer uma compra, colocar-se um produto não perecível dentro das nossas compras e trazer aqui para o centro, para que nós venhamos a auxiliar aqui a nossa diretoria em compor essas cestas básicas para os nossos queridos irmãos. Então, hoje, nós vamos falar aqui no Livro dos Espíritos sobre a questão 522 a 524, o título é Pressentimento, que o nosso querido irmão Franco falará para nós, bem como nosso irmão Luiz falará para nós sobre o apoio ao passe do Evangelho segundo o Espiritismo,
do capítulo 8, do item 11 a 17. Então, para que nós possamos iniciar, nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. O item 8 nos diz assim: verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam as suas refeições? Jesus lhes responde dizendo: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe, e também aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faça a Deus vos é útil. Satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. E assim, por causa da vossa tradição, torne inútil o mandamento de Deus. Hipócritas, Isaías bem profetizou, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E depois, chamando o povo a si, lhes disse: ouvi e compreendei bem isto. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é que o suja. O que sai da boca vem do coração, e é isso que torna o homem impuro, porque é de coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfemias e as maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro. A comer sem haver lavado as mãos não torna um homem impuro. Então, seus discípulos se aproximaram dele e disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos, e se um cego conduz outro cego, ambos cairão no fosso. Mateus capítulo 15, versículo de 1 a 20. É assim, com essas orientações que o Evangelho trouxe para cada um de nós, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade de que todos nós estamos tendo de se fazer aqui presente nessa manhã ensolarada, para nós entrar dentro do entendimento do que a doutrina trará para cada um de nós. Pedimos, querido Pai, o envolvimento para cada um de nós, para que nós possamos ser orientados dentro dos conceitos do amor e da caridade que nosso querido irmão Jesus tanto falou aqui para nós há 2000 anos. Na certeza de que todos nós estamos sendo atendidos, agradecemos também os benfeitores da casa pelo envolvimento e o acolhimento a cada um de nós. Agradecemos nosso querido irmão Altivo Panfiro, o patrono e o fundador do Centro Espírita, onde ele, agora em espírito, sempre se faz presente, buscando dar a cada um de nós a satisfação necessária dentro do nosso atendimento que se faz necessário a cada um de nós. Obrigado, Deus, nosso Pai, e assim pedimos a vossa permissão para darmos por iniciado a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Então,
O título Pressentimento do Livro dos Espíritos é a questão 522 até a questão 524. A 522 diz assim para nós: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Resposta: o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Ele também está na intuição da escolha que se fez, é a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero de provas com que se compromete. Quando estas têm um caráter marcante, delas conserva uma espécie de impressão no seu foro íntimo, e esta impressão, que é a voz do instinto, despertando, quando se aproxima o momento, torna-se pressentimento. E assim, passamos a palavra ao nosso querido irmão Fábio Branco, e que Jesus e os mentores da casa o envolvam e fortaleça, tento passar para cada um de nós os seus conhecimentos. Obrigado, governador. Tá bom? Ok. Aí, filha, tô bonito? Bacana. Conseguindo fazer esse milagre, né, de me fazer bonito, então tá tudo certo. Bom dia, gente. É um prazer retornar a esta casa, que, como disse aqui o nosso diretor de mesa, é uma casa que tem a direção espiritual do altivo Panfiro, que é aqui o conhecido de alguns, né, que foi ou que é, né, foi encarnado um homem muito bom e, com certeza, como espírito, continua a sua jornada evolutiva e agora nos orientando, nos intuindo neste trabalho que é a divulgação, que é o entendimento da lei maior. E hoje nós vamos falar de pressentimentos, né? Pressentimento, presciência, premonição, presságios. O que seria tudo isso? Não é muito diferente, né? Quando a gente fala em presciência, premonição, pré aquilo que vem antes, presciência, conhecer antes, premonição, saber antes. Aliás, eu tenho aqui uma boa notícia para todos. Eu sei o futuro de todos vocês. Eu sou um médium poderosíssimo. Eu sei, eu vou fazer aqui uma leitura de mão individual, se quiserem, mas eu posso fazer até coletiva. Eu estou aqui olhando vocês, eu estou identificando o futuro de cada um. Olha só, hein? Que coisa boa, hein? É verdade. E o meu também não é muito diferente. E qual é esse futuro que é o futuro de todos nós? É o futuro da felicidade. Tenho certeza que todos nós, mais cedo ou mais tarde, encontraremos o equilíbrio, a harmonia, a paz. Mas, mais cedo ou mais tarde, aí é o livre-arbítrio de cada um. Aí tem muito a ver com a escolha que eu faço na vida encarnado ou da vida também que eu fiz enquanto espírito, elaborando a minha encarnação, escolhendo as provas e as expiações. Embora expiações tenham a ver mais com aquilo que eu já fiz, não é? Expiação tem mais a ver com aquilo que eu preciso realmente passar, tendo em vista aquilo que eu já fiz. Prova, como o nome diz, olha,
Me dá essa prova aqui. Quem sabe eu já consigo aprender alguma coisa aqui. Então, a gente costuma dizer que toda expiação é uma prova. Nem toda prova é uma expiação. Então, tudo que eu tenho que passar tem a ver com o meu processo evolutivo. E por que eu estou dizendo isso? Porque nessa nossa ânsia de querer saber o amanhã, ou querer saber se eu vou casar, ou se eu vou ser rico, ou se eu vou viajar não sei para onde, a gente gosta muito de ir a cartomante, de ir ao abusos. Nada contra, nada contra. Tudo vai ter validade quando a finalidade é o amor, a razão da nossa existência. Se a cartomante está trabalhando com amor, se aquele que joga abusos está trabalhando com amor, temos a certeza que será intuído pelos seus bons espíritos. Pode ser que quando a finalidade é financeira, ele esteja sendo, quando médium, intuído por um espírito de não muita luz, já que a finalidade não seria tão de amor assim, não é? Ah, Fábio, então eu não posso. Claro que pode, a doutrina espírita não te proíbe nada. Porque já temos um nível de consciência para entender que eu sou responsável pelos meus atos. Se passamos muito tempo colocando a culpa do diabo, tem gente que não pode nem falar nesse nome, é o diabo, coisa que a gente não pode falar. Não, a gente pode falar de tudo com respeito, responsabilidade e afeto. E se nós passamos muito tempo colocando a culpa no diabo, muitos espíritas continuam colocando a culpa no obsessor. Isso foi o obsessor, né? Caramba, eu estou cheio de obsessor. Mas por que você está cheio de obsessor? Porque provavelmente você está entrando na faixa vibratória. Você está entrando na sintonia. Como um rádio. Eu vou escolher lá no rádio a frequência que eu quero ouvir. Se eu quero ouvir uma música que vai fazer com que eu me eleve, uma música que faz com que eu me acalme, uma música que faz com que eu entre em boas sintonias, ou qualquer programa. Ou então eu escolho Rambo 1, 2, 3, 300, nem sei mais em qual está, né? Rambo é aquele filme, acho que não todos conhecem, né? Sylvester Stallone. É o Sylvester Stallone do Rambo? Né? Então, que aquilo é violência pura, e outros filmes de Hollywood que só fazem apologia a essas coisas. Então, se eu vou dormir, não vou ler um livro, não vou ler o Evangelho, não vou ouvir uma música boa, não. Eu vou ver um belo de um filme. E eu vou lá, escolho lá, né? Sexo, droga e rock and roll. Né? Qual vai ser o meu sonho? Se eu entro nessa sintonia, se eu entro nessa faixa, eu vou me desdobrar e venho para casa trabalhar enquanto espírito? Ou vou para as colônias, onde se desenvolve a educação, onde se desenvolve este equilíbrio que a gente busca? Não. Se eu estou nessa faixa da agressividade, é sintonia. Eu tenho um medo de desencarnar. Eu tenho um medo danado. Será que tem medo de desencarnar? Ou você tem medo do que te espera? Você tem medo do desconhecido? Será que é desconhecido mesmo? A gente não está aqui
estudando o que vem a ser a vida espiritual? Ou será que lá no meu íntimo, tendo em vista as minhas escolhas, eu sei que essas escolhas não estão sendo assim muito saudáveis, e eu sei que eu vou ter que passar por uma dificuldade? Será que é isso que me assusta? Se é isso que te assusta, ainda há tempo de nós mudarmos. Não busquemos ser o que não somos. Mas se o que você é não te satisfaz, a pergunta que eu te faço: o que você está fazendo para mudar? Estou ali, caminhando na mesma linha. Estou com raiva, estou com inveja, estou com ciúme. E eu sei que tudo isso me causa uma dificuldade enorme. Para onde eu estou caminhando? Seria melhor a gente fazer essa leitura íntima? Fazer essa leitura íntima. Por que eu estou com raiva? Por que eu estou com este sentimento que não está me fazendo bem? Vou fazer esse mergulho íntimo, avaliar com calma e ver o que eu posso fazer para mudar. Quem sabe eu não percebo que isso não tem nada a ver com o que está fora de mim. Não tem a ver com o marido, não tem a ver com a esposa, não tem a ver com o filho, não tem a ver com o patrão. Quem sabe tudo isso não está no meu íntimo. Não são problemas internos que, se eu me predisponho a aceitá-los, primeiro a aceitá-los, não negá-los, e depois começar a descobrir como posso mudá-los. Aí eu vou traçar aí um outro rumo. Vou mudar aquele sentimento de raiva ou de vingança que me dá uma certa... faz com que eu acorde com um sentimento, todo dia um sentimento ruim. Que sentimento é esse que eu estou jogando para o universo? O universo não ouve o que a gente fala, ele sente o que a gente vibra. Não adianta eu chegar aqui e falar um monte de coisa se eu estou fazendo o contrário. Eu não digo fazendo o contrário, mas pelo menos tentando fazer diferente. Porque, com certeza, eu tenho uma série de dificuldades. Estou na casa espírita também, como disse o agalhador, 40 anos. Mas com as mesmas dificuldades que vocês têm. Mudando aqui, cada um com a sua particularidade. Mas se eu não percebo aquilo que eu tenho de ruim, se eu não fico negando e jogando no outro, muitas vezes quando a gente joga no outro, a gente não está querendo se enxergar, né? Então quando eu fico jogando no outro, estou negando o que está em mim. Quando eu não consigo aceitar aquele erro que está em mim, dificilmente eu terei condições de mudar. É claro, se eu não estou enxergando, como é que eu vou mudar alguma coisa que eu não estou aceitando? Eu só posso mudar aquilo que eu entendo. Não, isso é meu sim, isso é ruim sim, e eu não quero mais. Não vou virar santo da noite para o dia. Eu estou aqui na casa espírita, eu estou há 40 anos na doutrina, eu trabalho com mediunidade há 40 anos, então virei santo. A natureza não dá saltos. Mas a gente pode começar a mudar hoje. A gente pode começar agora. Não dá para mudar o destino da noite para o dia. Mas eu posso mudar o ato. Eu mudo aquilo que eu faço aqui e agora. Mudei o ato, eu mudo o hábito.
Eu não faço mais disso não, eu não tenho o hábito de fazer isso. Aí mudei o hábito, eu mudei o caráter. Não, aquele camarada tem um caráter legal, ele é um camarada de atitudes boas. Aí sim, eu mudei o caráter, mudei o destino. Não vou ter medo de desencarnar, não. Não preciso ir a lugar nenhum para saber se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, se vai acontecer comigo assim, se vai acontecer desta forma ou de outra. Porque o caminho que eu já estou traçando já é um caminho de mudança, já é um bom caminho. Então eu não preciso buscar, não digo orientação, mas essa presciência fora de mim. Porque está tudo dentro. Claro que, quando, vamos botar aqui, a maior expressão de amor que a gente conhece é o amor de mãe, né? É o amor de mãe. Uma mãe que, eu ia falar aqui, perde. Perde é outro termo que a gente tem que abandonar. A gente não perde. Nada se perde, como dizia Lavoisier. Tudo se transforma. Se é matéria, isso volta para o fluido cósmico universal. A nossa trindade, né? Deus, que é uma outra palestra que a gente não tem, ele só não é mais aquele velho barbudo, que manda um para o céu, outro para o inferno. Esse Deus nós não acreditamos mais. Para o nosso pequeno entendimento, Deus, causa primária de todas as coisas, Deus é amor. Deus é amor. Então Deus, Espírito, que é o princípio inteligente, e matéria. Tudo que é matéria, quando se desintegra, volta para esse fluido cósmico universal. E essa inteligência, que é a inteligência espiritual, é um dos objetos de estudos da ciência espírita. Por isso a doutrina espírita é uma ciência. Ela tem um objeto de estudo, que é a mediunidade, que é o espírito. Isso também é outra discussão. Mas o importante é que a gente perceba que nada se perde. O que é matéria vai voltar para o fluido cósmico universal. E o sentimento? Eu amo meu filho, mas o meu filho desencarnou. E agora? Eu vou perder esse amor? De forma alguma. Por alguma situação, ele teve que voltar a casa, né? Eu chamo sempre de casa porque a gente está numa grande escola. Estar encarnado é estar numa grande escola onde nós temos a oportunidade do aprendizado. Se o meu filho desencarna, eu não perdi. Ele só voltou para casa antes de mim. E aonde eu quero chegar? Esta dor da mãe, que o filho desencarna, ela tem o direito de buscar em Chico Xavier como estará ou como estaria aquele filho. E o amor que o Chico Xavier continua irradiando, né? Mas irradiava naquela situação, conforta qualquer mãe. Fortalece a fé. E é o que nos falta. Porque a nossa fé realmente ainda é menor que o grão de mostarda. Eu nem sei o tamanho do grão de mostarda, deve ser uma coisa bem pequenininha, né? Porque a nossa fé realmente, tendo em vista tudo o que a gente faz, todo o desespero que acomete quando a gente está diante de um desencarne de um parente. Não estou falando aqui, gente, que a gente vai rir quando desencarnar um ente querido. É claro que não. É claro, desencarnou, voltou para casa, que beleza. Claro que não. Vou chegar lá no velório, a mãe lá, eu vou chegar lá, não, bobagem.
respeito, responsabilidade e afeto. Um parêntese aí, eu fui no velório desse menino, aluno do bombeiro, que faleceu essa semana no exercício lá. Acho que você conhece o capitão Alexandre lá do hospital, né? E olha só, hein? O pai, a mãe, 3 filhos. Um morreu, tinha uma doença que eu não lembro, morreu, já tem uns 5 anos. O outro morreu agora. Então, ele tinha 3 filhos, perdeu 2. Perdeu, hein? Olha só o termo que a gente está acostumado. Aí fui lá, né, dei um abraço nele e tal. Não tem o que falar nessa hora. É abraçar e jogar sentimento. Aí ele me falando, pô, Branco, cara, na hora que ele estava lá doente, eu sentei, ajoelhei com a minha esposa, fiz uma prece fervorosa. Aí quando eu acabei a prece, veio a notícia que ele desencarnou. Não é o termo que ele usa, né? Vamos usar aqui o termo desencarnou. Aí eu não entendi nada. A gente pode buscar um entendimento, né? Era o momento dele. Cumpriu a etapa dele. Se ele não buscou o desencarne, por qualquer situação de vício ou qualquer situação que o levasse a um suicídio, se ele não buscou aquilo, foi de uma forma natural, é o momento dele ou de cada um. Então, esta fé tem que nos dar a certeza que estaremos sempre caminhando no lugar certo. Nada acontece que não tenha um propósito. Se eu não estou tendo em vista o meu livre-arbítrio, prejudicando ou a mim ou a outrem, se eu não estou aqui fumando direto, né? Nenhuma crítica, repito, né? Cada um com seu cada um. Mas se eu não estou aqui fumando direto e eu vou desencarnar daqui a um ano com um câncer no pulmão, e se eu não fiz isso e eu desencarnei com o câncer no pulmão, algo de uma outra vida, de uma outra existência, a vida é uma só, né? Mas de uma outra encarnação que fez com que eu levasse a desencarnar agora com este problema no pulmão. Se eu acredito que a lei de causa e efeito é divina, que o livre-arbítrio é divino, nada vai acontecer que não tenha esse propósito, que não esteja no propósito da lei divina, que não tenha a ver com algo que eu fiz lá atrás. Hoje eu sou o resultado do que eu fiz ontem. Amanhã serei resultado do que eu estou fazendo hoje. E o que eu estou fazendo hoje? Qual é a minha atitude hoje? Continuo jogando para o universo sentimento de raiva, de tristeza, de desesperança? Ou eu estou jogando para o universo o sentimento de gratidão? Independente da minha situação. Se eu sou alto, baixo, careca, cabeludo, rico, pobre, se eu moro em Beverly Hills, ou se eu moro lá no meio da Índia, no meio da África, se eu tenho fé. E que fé é essa? É porque Deus existe? Não. A fé da doutrina espírita é uma fé que tem lógica. Não é mais uma fé mística lá dos primórdios. É assim porque Deus quer. Não, é uma fé que tem lógica. É uma fé filosófica, porque dentro desta evolução, esta fé faz sentido. Faz sentido eu olhar para o universo e ver bilhões de estrelas com bilhões de galáxias. Então faz sentido eu imaginar que esta vida não é só na Terra.
Ah, não, mas eu sou cientista. Sim, então, se eu sair da filosofia e eu sou cientista, eu tenho que provar, né? Eu tenho que provar que essa água aqui é uma água que é saudável, eu tenho que experimentar. Então, a doutrina espírita também é ciência, porque já existem em várias faculdades estudos sérios, comprovados da mediunidade. Ah, mas por que ainda não se aceita? Porque para ser ciência, de 10 experimentos, 9 tem que se repetir. E por que 9 não se repetem ainda? Porque o fenômeno não está na nossa mão, está na mão dos espíritos. Como dizia Chico, o telefone toca de lá para cá. Por isso que, não só isso, mas uma parte da ciência ainda não aceita. A outra parte é puro preconceito mesmo. Quem lembra do Padre Quevedo? Não é? Padre Quevedo, ele era um inimigo ferrenho da mediunidade. Tudo para ele era paranormalidade. Sim, tem a paranormalidade, tem a mediunidade que é minha. Eu posso, enquanto médium, eu me desdobro, eu, enquanto espírito, eu posso passar para este corpo que está Fábio. Aliás, o corpo é Fábio, né? Esse espírito que estaria Fábio nesta encarnação. Eu posso passar para este Fábio aqui que está passando a comunicação, coisas que este Fábio encarnado não sabe. Ué, mas como é que pode? Sim, é a riqueza do arquivo perispirítico. É a riqueza do inconsciente para a psicologia. Nós vivemos muito mais em função do inconsciente do que propriamente da consciência. Então, a paranormalidade, que dizia lá o Padre Quevedo, é a minha energia mesmo, é a minha possibilidade. Mas já existem vários estudos provando que existe uma outra inteligência passando para o Fábio médium, alguma coisa que se comprova visitando determinado lugar e confirmando aquele fato. Enfim, não precisamos nem disso. Não precisamos mais de nenhum fenômeno. Já passamos desta fase. Se ele acredita ou não, o problema é dele. Nós, enquanto espíritas, temos a certeza, não só acreditamos, nós vemos, nós sabemos. É diferente de acreditar. Eu digo para vocês que aqui fora tem lá um poste azul. Ah, acredito no Fábio, o Fábio não é mentiroso. Diferente de eu ir lá fora e ver o poste azul. Então eu vejo o poste azul. Não preciso nem acreditar, eu já vi. Esta é a mediunidade do espírita. Quem não acredita no poste azul, o problema é dele. O importante é que ele também esteja crescendo, acreditando no poste azul ou não. Porque não vai ser a crença no poste azul que vai nos dar o equilíbrio, que vai nos dar a paz, que vai nos dar a harmonia. O que vai nos dar a paz é o que eu estou fazendo, acreditando ou vendo neste poste azul. Se eu me achar melhor que todo mundo porque eu vi o poste azul, se eu me achar, ah não, olha só, eu sou melhor que aquele camaradinha que está lá fora, numa situação de rua. Ih, rapaz, complicado, né? Eu acredito realmente que eu sou igual àquele camarada? Se não acredita, pode começar a acreditar. Porque pode ter sido uma escolha dele. E ali pode estar um espírito fantástico. Se eu não acredito nisso, eu não sou espírita. Se eu não acredito que isso aqui é apenas uma vestimenta transitória, não sou espírita. Se eu não acredito que tudo tem um propósito, que a lei divina que está na minha consciência,
E por que eu digo na consciência? Ah, Deus vai te punir, hein? Não. Deus não pune. Deus é amor. O amor nos dá a oportunidade. Quem pune, então? Ah, quem pune é o juiz. O juiz que a gente conhece aí, não, né? Ainda mais... Não vamos entrar nessa linha, não, que é complicada, né? Os juízes do Brasil, né? A gente pode falar de tudo, sim. Eu seria até incoerente. Sempre com respeito, responsabilidade e afeto. Peço desculpa aos juízes sérios, porque a gente tem juiz de todos os tipos, como temos espíritas de todos os tipos, como temos políticos de todos os tipos, não é? Mas este juiz, muitas vezes, ele pune, tendo em vista os seus parâmetros, que nem sempre são tão corretos assim. Porque o verdadeiro juiz está onde? Na consciência de cada um de nós. Este é o verdadeiro juiz. Então, se eu estou cometendo erro, e aquilo ainda não me toca, vou continuar cometendo. Mas, o dia que dói na consciência, aí sai de baixo. É aquela história, né? A gente tem 3 formas de desencarne. Eu sou aqui um obsessor encarnado, eu não valho nada, eu só quero saber de brincar, ou de brigar, ou de querer tudo para mim. Eu sou egoísta, sou orgulhoso, tudo para mim. Eu sei que esse negócio de mediunidade é besteira. Eu não acredito, nem vendo eu acredito no poste azul, porque tem gente assim, né? O Padre Quevedo era um deles. Ele não podia, tendo em vista o orgulho, admitir que aquilo era verdade. Muitas vezes, a gente, numa situação de orgulho, não acredita porque, caramba, errei, e agora? Rapaz, uma parte, é libertador. Quando a gente perde o medo de errar, quando a gente perde o medo de perder desculpas, quando a gente perde o orgulho, né? E pedir desculpas, é muito bom, é libertador. Chegar aqui e falar é uma coisa complicada. Mesmo com 30 anos, por quê? Caramba, o que eu vou falar? Será que vão gostar? Será que vão aceitar? Enquanto a gente vive nessa necessidade de falar bonito, a gente está sendo levado pelo orgulho. Mas quando a gente chega aqui, caramba, o que eu vou levar de bom para aquele povo, né? Aí a coisa muda. Então, se a gente consegue se libertar disso, é muito bom. Mas eu vou ter que voltar para cá, Galhador, porque é aquela velha história. A gente planeja fazer uma coisa, chega aqui, o altivo vai orientando, vai intuindo, a gente se perde. Mas, voltando a falar de pressentimento. Presciência, premonição, presságio. Tudo isso muda apenas o nome, né? Quem usa lá o médium ou Chico Xavier para apaziguar o seu coração é válido. Eu só não acho válido quando você vai lá para saber com quem você vai casar, se vai ficar rico, se não vai. Não é? Na 522 diz assim: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor. Quando a gente ouve sempre, nunca, jamais, em tempo algum, a gente já pode ficar meio desconfiado, né? Porque tudo tem uma certa relatividade. Vamos lá. Resposta. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Então, é o conselho, é a orientação íntima que está aqui dentro de você mesmo, bem particular. E oculto, escondido, de um espírito que vos quer bem.
Normalmente, um amigo espiritual, protetor espiritual, um espírito que te quer bem. Esse é o pressentimento, não é? Ele também está na intuição da escolha que se faz. É a voz do instinto. Então aqui tem alguns termos que a gente pode conversar um pouco, intuição, instinto, né? Mas ele também está na intuição, sim. Que intuição é essa? Da escolha que se fez. Se fez onde? Se fez lá no plano reencarnatório. Ah, eu vou reencarnar. Ah, poxa, eu vou reencarnar, né? Poxa, deixa eu reencarnar na Suécia. Poxa, eu quero reencarnar na Áustria. Tudo bem, Fábio, mas olha só. Você é um camarada que tem umas manchinhas aí na sua história. Todos nós temos, senão não estaríamos no mundo de provas e expiações. Todos nós estamos aqui com alguma coisa para fazer, para aprender. Mas, Fábio, se você for para lá, você não vai crescer muito, não. Não vai aproveitar a sua encarnação, não. Você precisa passar por algumas dificuldades. Você precisa reencarnar no Brasil. Lá em Oswaldo Cruz, num bairro, não é na rua Oswaldo Cruz, lá em Botafogo, não, é no bairro Oswaldo Cruz. Num bairro bem simples, lá próximo de Madureira, onde eu jogava futebol num campinho, rodeado de uma rapaziada fumando. Não é fumando cigarro, não, é fumando maconha mesmo. No começo desse processo, né? Hoje em dia a gente se perdeu, né? Mas, enfim, tudo tem jeito, tá? Mas, Fábio, você precisa. Ah, rapaz, você tem uma dificuldade aí, você tem que reencarnar com algumas limitações. Você quer reencarnar aí, de repente, com uma dificuldade cerebral, ou com uma limitação do corpo? Pô, cara, puxa vida. Ou, cara, ó, você pode ser médium lá em Bento Ribeiro, que é perto lá de Oswaldo Cruz. Ser médium? Ih, que maravilha, né? Opa, então manda isso aí. Aí você vem médium, né? Aí você, começa a sua existência e tal. Aí começa, né? Mediunidade nada, besteira. Vai para aula de moral. E aula de moral nada, me escondia lá para jogar futebol no campinho. Só que chega os 15 anos, 16 anos, aí esse amiguinho espiritual. Você não quer ir não, é? Então não quer ir não, vou começar a fazer umas coisinhas. Aí começa, né? Você está assim, vai dormir, o cara te empurra, aí você não consegue dormir. Você vai no quintal, aí você começa a ouvir, sentir, ver. Aí você começa a cair em depressão. Você está na ponte Rio-Niterói, o camarada vem assim, olha, a intuição, olha só, hein, a intuição. Se joga, rapaz, a vida não vale nada mesmo. Volta para casa, se joga. Um determinado dia, lá deitado na minha cama, cheio de dificuldade, eu percebo o meu avô, né, que já tinha desencarnado. Aí ele me botou nas costas dele, ó, né, levou para ele volitando e eu ali acoplado nas costas dele. Resumindo, é uma sensação, aqui com certeza tem um monte de médium aí que já sentiu muita coisa que eu senti, né? Estou falando do lado bom, né? É uma sensação que a gente não tem ideia. Aliás, eu fico imaginando o que nos aguarda nos mundos superiores. Se aqui a gente já pode encontrar tanta beleza, imagine nos mundos superiores. Quando a gente deixar esse negócio de orgulho e egoísmo, quando a gente aprender a amar na essência da palavra, é uma coisa que me fascina, com certeza. Mas, eu buscando esta orientação da mediunidade, quando eu senti lá o meu avô passeando, né? Eu falei, não tem jeito, vou abraçar essa causa. Abracei essa causa, estou aqui há 40 anos, feliz da vida,
não vou falar feliz da vida, porque a felicidade ainda não é deste mundo, mas tendo a certeza que a verdadeira felicidade me aguarda, não tendo nenhum medo de desencarnar. E posso falar uma coisa para vocês, bem íntima. Meu pai desencarnou há muito tempo atrás, há 10 anos atrás, mais ou menos, até mais. Não senti nenhuma dor. Como pode? Caramba, até escrevi lá no Leão Denis. Doutor Erma, que negócio é esse? Eu não chorei, eu não sinto dor. Fábio, você ama o seu pai e você viveu o afeto com ele. Por isso você não sente dor. E você sabe onde ele está. E você sabe que não existe perda. Ah, é? Então, se eu amei o meu pai e eu não sofri, se morrer, se desencarnar alguém que eu estou aqui brigando ainda, eu vou sofrer? Por quê? Pelo que não fiz. A gente chora pelo que não fez. Então, se você não ama pai, mãe, filho, filha, faça diferente. Faça diferente. Não fique preocupado, não, eu tenho que amar. Não, não é isso. Mas se você tem uma dificuldade ali, com o sentimento, busque entender as suas razões para aquilo. Resolva o seu problema. É o seu problema, não é do outro. Você não vai resolver o problema nem do teu filho. O teu filho vai ter que passar pelas experiências dele. Você pode educar, você pode ajudar, mas serão experiências necessárias para ele. Então, se você está hoje com alguma dificuldade de um parente próximo e você sabe que tem que fazer diferente, porque está na tua consciência, a lei divina está na tua consciência. Lá no plano reencarnatório você escolheu reencarnar nesta família, porque esta é a família que é necessária para você evoluir. E você está intuitivamente percebendo que não está aproveitando, você vai chorar muito quando alguém desencarnar e você perder esta oportunidade. É isso que faz a gente chorar. Então, vamos mudar o ato hoje, agora. A natureza não dá saltos, não é? Não vou amar da noite para o dia. Aquele episódio do Divaldo que não dá para contar agora. Mas, enfim, eu posso traçar aqui planos para que eu possa reverter este sentimento de jogar a flecha. Amar não vai dar, mas que eu pare de jogar a flecha. Que eu pare de irradiar este sentimento. Porque, na verdade, este sentimento pode nem estar fazendo mal ao outro, mas com certeza está fazendo muito mal a mim. O outro pode nem estar sentindo, porque o outro pode ser um camarada tão puro, tão nobre, que ele está lá na sua proteção, a flecha vai bater e vai voltar. E você com aquele sentimento ruim, continuando jogando flecha. Então, vamos aproveitar aquilo que está na nossa consciência. Nós não estamos lá nos primórdios, que a nossa consciência é primária, não. Já passamos aqui pela filosofia, já estamos na ciência, já temos um nível de consciência que a gente já pode usar o livre-arbítrio com muita propriedade. Diferente do animal que está no instinto. O instinto não tem consciência do que está fazendo, né? Embora a gente pense, caramba, esse cachorro só falta falar. Por quê? Aquele princípio também evolui. Pode ser que aquele princípio já esteja pronto para reencarnar no mundo primitivo como australopitecos, né? Mas isso é outra história. Nós já temos nível de consciência para saber o que é certo. Não fazemos por quê? Continuamos no orgulho e no egoísmo. Vamos aproveitar o pressentimento, aquilo que eu estou sentindo. Opa, estou sentindo que este caminho aqui não é o correto, mas o meu orgulho não está deixando eu fazer diferente. Aí eu vou burros na água, né? Como a gente dizia lá atrás.
Foi o meu livre-arbítrio, foi a minha escolha. Caramba, agora, quando o pressentimento chegar, eu vou atender, não quero nem saber. Lá na frente a gente percebe. Lá na frente a gente percebe o quanto foi bom a gente atender ao pressentimento. E ao pressentimento bom, porque eu disse aqui que enquanto eu estava na ponte, veio uma intuição, se joga. Ué, que pressentimento é esse? Qual é a diferença? A diferença é a sintonia. Qual é o rádio que eu estou buscando para eu seguir o meu caminho? Eu estou buscando vir à casa espírita, viver em família, buscando fazer aquilo que eu sei que é certo. Nem sempre eu vou acertar, claro. Mas eu tenho que ser verdadeiro. Ó, se afasta que agora eu estou com raiva, depois a gente conversa. Não, eu sou espírita, não estou com raiva não, eu estou mentindo. Não é verdade. Verdade é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo, eu não estou querendo aparecer para ninguém. Eu não estou querendo ser bonzinho, não. Bonzinho está perto do bobinho. A gente tem que buscar ser justo. Então, se eu tenho essa certeza que eu estou traçando esse caminho, eu vou estar sempre sendo intuído pelo esse amigo espiritual. Agora, se eu sou um camarada que vivo na confusão, se eu sou um camarada que vivo num ambiente ruim, se eu sou um camarada que vivo irradiando raiva, quem vai se aproximar de mim? Quem vai me intuir? Aquele camarada nesta mesma vibração. É até 10 para as 11? Então eu tenho aqui 3 minutinhos. Então vamos lá. Eu sempre reclamo desse relógio aí. Tá, então ele também está na intuição da escolha que se fez, a escolha que eu fiz lá atrás. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, né? Repito, nós não somos mais aquele espírito que tem que reencarnar numa forma coercitiva, né? Aquele espírito limitado, coercitiva, forçada, né? Muitos espíritos vão assim, né? Pum. Por quê? Não tem consciência para elaborar a sua existência. Nós, no nível de consciência que nós temos, já podemos elaborar aquilo que a gente precisa viver. Isto é, do gênero de provas com que se compromete. Quando estas têm um caráter marcante, delas conservam uma espécie de impressão. Né? Eu estou com uma impressão que eu vou cair aqui. Não, isso aqui foi uma desatenção minha, mas eu tenho a impressão que eu tenho que passar por uma prova de um desencarne de um ente querido, né? Eu tenho essa intuição. Então, Senhor, me prepare. O que eu posso fazer para eu me preparar para isso? Aí eu vou buscar fortalecer a minha fé. 5.2.3. O pressentimento é a voz de um instinto o pressentimento e a voz do instinto, esse instinto aqui, a voz da consciência, né? Sempre tem qualquer coisa de vago, na incerteza. O que devemos fazer? Sim, essa intuição não vai agarrar você e vai por aqui. O caminho aqui é o caminho certo. Aí vai chegar a intuição, vai agarrar você. Não, vai por aqui. Não, vai ser uma coisa assim meio vaga, né? Uma coisa assim meio longe. Pô, estou sentindo que tem que ser por aqui. Por quê? Porque ele nunca vai interferir no livre-arbítrio. Ele nunca vai... Por quê? Porque se interferir, você vai falar que a culpa não foi sua. Não, isso não é minha responsabilidade, não. Foi o cara que me agarrou e fez com que eu viesse por aqui. É a velha história do diabo. Não, é o diabo. Não é? Não, agora é o obsessor. O livre-arbítrio, temos nível de consciência para fazermos as nossas escolhas. Então, o que eu vou fazer nesta hora? Quando estiveres na dúvida, invoca teu bom espírito. Ou ora a Deus. Senhor de todos nós, que Ele te enviará um de seus mensageiros,
um de nós. Com certeza, lá no fundo da consciência, quando tiver na dúvida, Senhor, me ajuda. Vai chegar intuitivamente, vai chegar o pressentimento da coisa a ser feita. O problema é que quando a gente se deixa levar pelo orgulho, pelo egoísmo e faz diferente. A última. Os avisos de nossos espíritos protetores têm como único objetivo a conduta moral ou também a conduta a adotar nos assuntos da vida particular. Resumindo a resposta, também. Coisas da vida particular. Coisas que eles sabem que vão nos fazer bem. Ah, Fábio, é da vida particular? Vou lá jogar na loteria agora. Não é da vida particular? Eu quero ganhar dinheiro. Ele sabe que o Fábio não tem condições de ter dinheiro, porque se ele tiver dinheiro na mão, ele pode fazer um monte de besteira, porque o dinheiro vai trazer um monte de facilidades. Facilidades, não felicidade. Muito pelo contrário. O dinheiro, às vezes, vai nos tirar a paz. Ah, mas eu tenho tão pouquinho. Sim. Se é esse que Papai do Céu mandou para você, aprenda a viver com esse. Porque se eu tenho sei viver com é muito melhor se eu tenho 100 e quero viver com 200. Esse que tem 100 vai sofrer. O que tem não vai sofrer. A diferença é o tamanho da nossa fé. Essa é a pergunta que eu deixo para encerrar. Qual é o tamanho da tua fé? Ainda menor que o grão de mostarda? Utilizemos toda a codificação, utilizemos todo o grau de entendimento da lei que já está na minha consciência, que está na nossa consciência, para não temermos. Ando devagar porque já tive pressa. Levo este sorriso porque já chorei demais. Né? Já passamos muita coisa que temos que passar. Ou que tínhamos que passar. Então vamos agora sem ansiedade. O século passado foi o século da depressão. Este século é o século da ansiedade. É o século lá da... Eu tenho que saber que lá na Índia tem um elefante dentro de um buraco. Para que isso? Não é? Vamos diminuir um pouquinho para que a gente não entre nessa ansiedade do ter. Busquemos a harmonia do ser. E eu sou sim igualzinho àquele camarada que está lá, porque eu sei que eu sou uma essência espiritual. Se eu estou nesta condição de Fábio, ele está nesta condição de menino de rua ou de morador de rua, isso pode ter sido escolha. E a essência é muito diferente disso. Qual é a tua essência? Obrigado, gente. Até a próxima. Nosso irmão deixou para nós a mensagem final, a fé. Acreditar sempre, queridos irmãos. Acreditar sempre, sabedores que somos, que Jesus deixou, colocou no nosso lado um espírito para nos orientar sempre dentro das nossas necessidades. Nos orienta através dos conselhos. E para isso nós temos que nos manter com a fé sempre pronta. E assim agora vamos para o nosso segundo momento.
para a hora do passe, onde pedimos nossos médios que se posicione e que o nosso querido irmão Luiz vai fazer a leitura do Evangelho, explicar o Evangelho para nós, para que nós possamos nos envolver em prece. E assim, conforme nós estamos falando, envolvermos na prece, envolver nas palavras do nosso querido irmão e nos sintonizar com os benfeitores da casa, pedir a Jesus que fortaleça cada um de nós, para que nós possamos nos manter com acesso, para que esses benfeitores espirituais tenham acesso aos nossos fluidos, acesso a nós, para trazer em nós esses fluidos curadores, orientadores, dentro das nossas necessidades. E para isso, queridos irmãos, vamos entrar em prece, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso querido irmão, que ele disse para o Pai que nenhuma das ovelhas que lhe foi confiado ficariam perdidas. E somos nós, queridos irmãos. E para isso, vamos nos manter sempre nessa sintonia com esse nosso querido irmão, que está constantemente ao nosso lado, nos carregando no colo, nos orientando, nos fazendo ser verdadeiros irmãos em Deus nosso Pai. E assim, na certeza de que os benfeitores da casa estão do nosso lado para nos enviar, nos doar esses fluidos curadores, pedindo a Jesus o fortalecimento necessário a todos nós, encarnados e desencarnados. Bom dia. No Evangelho de Jesus, segundo Mateus, escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Jesus fala o seguinte, através de Mateus: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Ele continua: se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e sedes precipitados no fogo do inferno. Está lá em Mateus 18. Meus irmãos, Jesus não disse nenhum absurdo nos seus ensinamentos, pois fala no sentido alegórico. Ele fala sobre alegorias. Nunca que Jesus vai ser tão radical, pontuando que qualquer um de nós arranque uma parte física sua. Jesus, com seu profundo conhecimento das leis da natureza e das reencarnações, não quer que o homem sofra. Jesus não quer que nós soframos, né? Porém, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nessa mesma passagem, quando ele fala o seguinte: melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho. Jesus sugere. Também, como disse o nosso palestrante, nosso amigo Branco, Jesus entende perfeitamente a lei de causa e efeito. E Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. Porém, por ser Jesus, um mestre amoroso, ele recomenda, porque ele sabe que, de acordo com a nossa tendência moral negativa, teremos problemas ao reencarnar. Nós, espíritas, temos a obrigação de entender essa máxima. Nós entendemos a lei das reencarnações sucessivas. O escândalo é o resultado efetivo do mal moral, porque não é somente o que afeta a consciência do outro, mas tudo que resulta dos vícios ou imperfeições humanas. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Novamente,
meus irmãos. O que alguém faz hoje vai repercutir invariavelmente através da lei da natureza, da lei de ação e reação. E sempre o que vai ocorrer quando Jesus fala do escândalo é justamente esse ponto. Nós precisamos refletir ao fazer algo de errado, porque todos fazemos. Todos somos espíritos imperfeitos e estamos em nossa caminhada. Porém, se houver um escândalo, novamente, um escândalo no sentido moral, nós reflitamos, porque isso irá repercutir invariavelmente até no corpo físico, sim. Todos nós sabemos, através aqui do suicídio, que muitos desses nossos irmãos que hoje reencarnam com defeitos físicos é a repercussão, como falou o nosso irmão Branco, no perispírito. Isso também é um escândalo. O escândalo é necessário, disse Jesus, pois o mal é uma consequência da imperfeição do homem. Porém, não há a obrigação do homem ao praticá-lo. Olha que frase fantástica. Somos imperfeitos? Sim. Estamos num planeta de provas e expiações? Sim. Temos obrigação? Não. Nós não temos a obrigação de sistematicamente estarmos vinculados a atitudes más. A atitude má em relação ao outro, não só a nós mesmos. Porque em grande parte e maioria das vezes, quando existe o escândalo, nós cometemos com o outro, contra um irmão, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade e assim por diante. Que nós tenhamos respeito, responsabilidade e afeto. Essa frase que o Branco falou tem uma repercussão imensa, né? O escândalo vai acontecer? Vai, sem dúvida nenhuma. Porém, que tenhamos respeito, responsabilidade e afeto com o nosso livre-arbítrio. Né? Cada um de nós deve destruir em si mesmo toda a causa de escândalo, isto é, do mal. Arrancar do nosso coração todo sentimento impuro e tendência viciosa. Jesus, novamente, no seu Evangelho, através de Mateus, ele fala: árvore mais, só maus frutos dão. E essa máxima é que a gente tem que pensar, refletir, e que Jesus continue nos amparando, nos iluminando, para que tenhamos menos escândalos em nossas vidas morais. Que assim seja. Permanecendo nessa harmonia a qual presentes estão nossos queridos benfeitores, agradecendo a eles essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui presente junto a eles, sendo envolvidos, buscando essa orientação que eles trazem para cada um de nós. Agradecidos estamos também à Casa de Altivo Panfiro, CIAP, pelo esse acolhimento fraterno que todos nós recebemos aqui nessa casa de amor. Casa de amor que nosso querido Mestre Jesus tanto fez para que nós viéssemos um dia entender o verdadeiro amor de irmão para irmão. Obrigado, benfeitores da casa, obrigado Altivo, Dr. Hermo, Baltazar, Antônio de Aquino. Obrigado pela oportunidade que nós todos estamos tendo de ter esse contato harmonioso com a doutrina espírita. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrada o nosso estudo da reunião pública da manhã de hoje. Fique conosco, fortaleça-nos durante a semana. Graças a Deus.